Fala, gente boa! Bom, para variar, mais uma foto velha, né? Mais uma foto antiga. A qualidade dela, o tamanho dela não é muito ideal, mas mesmo assim eu tentarei mostrá-la, tá? Essa foto aqui do meio, tá? Até vou apontar aqui, vou ver se os meus dedos a tocam, tá? Essa foto aqui, ó, onde um dos meus dedos está tocando, tá? É a rua, o que hoje nós conhecemos como a Rua dos Ginásticos. Infelizmente não aparece na legenda em que ano essa foto foi batida, tá? Mas em todo caso, o que eu estou tentando mostrar a vocês é para vocês terem uma ideia de como que era o que hoje nós conhecemos como a Rua dos Ginásticos, tá? Infelizmente não, estou tentando achar o ano da foto, mas infelizmente não estou conseguindo. Não Sim, infelizmente não aparece a data em que ela foi batida, né? Então, para vocês terem uma ideia de como que era aquela região, aquele local, há mais de 100 anos atrás. Bom, eu tinha encerrado, até cheguei a comentar no vídeo anterior, que durante praticamente 40 anos, a Sociedade Ginástica de Joinville ela funcionou ali, naquele local onde, durante um bom tempo, funcionou o fórum da cidade. Bom, o local atual, né, o terreno onde hoje é a sede do que hoje é o Clube Ginástico, dos Ginásticos, né, ele foi adquirido, na verdade, ele foi doado para a Sociedade Ginástica em 1860. Uma curiosidade é que o antigo dono daquele terreno era o Karl August Wunderwald, sobre quem eu comentei, em um vídeo até bem recente eu comentei, que foi o pioneiro do montanhismo em Joinville, que foi um agrimensor, justamente aquela pessoa que aquele cara que demarcava, né, demarcou os primeiros lotes, os primeiros terrenos que foram adquiridos pelos imigrantes que colonizaram Joinville, enfim, toda aquela história que eu contei bem recentemente. Então, era ele o dono desse terreno, isso lá em 1860. Esse era o lote, esse terreno era o lote número 96, e as pessoas, os moradores da então colônia Dona Francisca, se referiam a esse local, a esse terreno, como o esconderijo das cobras. Então, além de ser um local, digamos, não muito recomendável, a diretoria da Sociedade Ginástica de Joinville ainda teve mais um outro abacaxi para descascar, porque eles tiveram que gastar R$ 2.500 para que se fizesse a roçada e a limpeza desse terreno. Por que problema? Por que isso foi um problema? Bom, obviamente pela questão financeira. Bom, eu acabei de dizer que esse serviço ele custou R$ 2.500. Todo o dinheiro que a Sociedade Ginástica tinha em caixa era de apenas R$ 960. Então eles tiveram que literalmente gastar o que eles não tinham apenas para limpar o terreno, para roçar e limpar o terreno. E só em 26 de novembro de 1899 é que a Sociedade Ginástica ela passou a ter uma sede própria. Essa data que eu acabei de mencionar é a data em que a sede da Sociedade Ginástica ela foi inaugurada. Então, depois de mais de 40 anos, 41 anos depois que a Sociedade Ginástica foi fundada, é que ela veio a ter uma sede própria. E só em 1923 é que foi criada uma seção feminina de ginástica dentro dessa entidade, dentro desse clube, né? Então, durante mais de 70 anos, essa foi uma atividade totalmente masculina. Só meninos é que eram admitidos. Em 1865, 7 anos depois da criação da Sociedade Ginástica, ela tinha 42 sócios, e desses 42 sócios, apenas 14 deles é que eram realmente ativos. Então, para vocês terem uma noção da dificuldade que foi nos primeiros tempos, nos primeiros anos, dessa entidade, da Sociedade Ginástica. E
Bom, em 1866 eles tiveram que fazer uma campanha de arrecadação de fundos para se comprar um estandarte. Um estandarte seria uma espécie de uma bandeira, só que uma bandeira bordada, era digamos assim, uma bandeira, digamos assim, mais trabalhada do que o tipo de bandeira que nós conhecemos. A princípio, isso pode parecer uma coisa, enfim, uma coisa banal, arrecadar dinheiro para comprar uma bandeira, enfim, quando eles poderiam ter comprado uma sede própria. Mas aí é que está. As sociedades ginásticas, elas tinham muito, de certa maneira, elas eram uma continuação, os ginastas, eles eram uma espécie de uma continuação dos cavaleiros da Idade Média. Havia muito, nas sociedades de ginástica, havia muito a questão da honra, da masculinidade, de você defender, de você estar pronto a defender a sua pátria. Então eram valores que estavam muito comuns, que eram muito comuns, que estavam muito presentes nas sociedades de ginástica, né? De certa maneira, como eu acabei de dizer, as sociedades de ginástica eram uma espécie de continuação daquelas confrarias, daqueles cavaleiros da Idade Média. Inclusive tem um trecho de uma matéria publicada no jornal Colonization, de 24 de novembro de 1866, que comenta de um cerimonial que houve de inauguração do estandarte da Sociedade Ginástica. Então o texto é o seguinte, né? Às 3 da tarde, os ginastas desfilaram pelas ruas, acompanhados pelo coral Sengenbund, que significa Liga dos Cantores. E ao som da banda de música e o rufar de tambores, dirigindo-se ao pátio da sociedade, né, que é naquele local que eu mencionei há pouco, né, ali na esquina da Dona Francisca com a Princesa Isabel, né, onde era o fórum, profusamente ornamentado com bandeirolas e palmeiras, e onde numeroso público já os aguardava. A canção a 4 vozes, Zai Gegurest, que significa salve, abriu as solenidades, havendo em seguida a apresentação de números de ginástica, depois o novo estandarte que foi trazido para o meio do pátio, onde os ginastas se achavam enfileirados, sendo então entregues ao porta-bandeira. Então, para vocês verem, enfim, confirma o que eu disse ainda há pouco a vocês, né? Havia muito daquele cerimonial, né? daquela aura, daquele clima de cavaleiro da Idade Média, né? Mas voltando, prosseguindo, ou melhor dizendo, obviamente, com o passar dos anos, né, essa entidade, a Sociedade Ginástica de Joinville, ela se abriu para outras modalidades esportivas. Eles foram bicampeões municipais de atletismo feminino em 1950, 51, foram campeões municipais de atletismo em 49, campeões estaduais de atletismo masculino, feminino, minto, né? Eles foram bicampeões estaduais de vôlei masculino em 91, 92. Enfim, a sociedade ginástica, que virou depois o clube ginástico, o clube dos ginásticos, se tornou uma entidade esportiva bastante respeitável. E hoje, como é sabido, hoje é apenas uma entidade social. Inclusive, uma pessoa que foi sócia do clube dos ginásticos, né, que eu diria que foi o sócio mais ilustre de todos os tempos foi a Maria Cristina Dias, né, que, como todo mundo sabe, é uma jornalista, né, que eu ouso afirmar que é uma melhor jornalista de Joinville na atualidade, né, Maria Cristina Dias. Ela já foi sócia do Clube dos Ginásticos, né, uma das, digamos, torcedoras mais ilustres dos ginásticos, vamos dizer assim, né. Mas falando aqui, voltando a falar sério, tá, eu até cheguei a mencionar isso há um bom tempo atrás, por sinal, que ali na virada de 1893 para 1894, Joinville foi tropas, né? Houve entre 1893 e 1895 houve a chamada Revolução Federalista, que foi um levante contra o então presidente da República, que era o Floriano Peixoto, que teve início no Rio Grande do Sul. E como eu acabei de dizer, nesse período entre novembro de 1893 e janeiro de 1894, parte desses revoltosos que vieram lá do Rio Grande,
eles acabaram acampando em Joinville, para ser mais exato, ali onde hoje é o Moinho. Então, nesse local, eles acabaram acampando. Então, havia o temor de que esses homens, né, de que esses gaúchos, eles pudessem promover arruaças, todo tipo de violências em Joinville. Então, o que aconteceu? Por iniciativa do Corpo de Bombeiros, se criou digamos que um exército, o Exército Municipal de Joinville, uma guarda de defesa de Joinville, seria o termo mais correto, uma guarda de defesa de Joinville. Essa guarda, entre aspas, exército de Joinville, ele era composto de 98 homens, e vários desses homens que formavam esse, entre aspas, exército de Joinville, eles eram ginastas. Então, durante muito tempo, isso antes da chegada do que hoje é o 62 a Joinville, que ocorreu em 1918, em 10 de março de 1918, para ser mais exato. Então, até a chegada ou melhor dizendo, até a instalação do tiro de guerra em Joinville, que ocorreu em 1916, então até 1916, dá para se dizer que Joinville tinha 3 exércitos, que eram o Corpo de Bombeiros, as sociedades de atiradores da cidade e os ginastas, né? A Sociedade Ginástica de Joinville era uma espécie de um exército da cidade, vamos dizer assim, né? Bom, perdão caso eu tenha deixado muita coisa importante de fora, tá? Era muita informação e era, obviamente, impossível botar tudo, colocar tudo num vídeo só, tá? Caso alguém queira corrigir alguma informação que eu tenha passado ou repassar alguma informação importante que eu tenha deixado de fora, basta comentar aqui embaixo do vídeo, tá? Vocês estão livres para criticar, para elogiar, para fazer o que quiser, tá? Então basta comentar aqui embaixo do vídeo. Então, até semana que vem. Mais uma vez, obrigado pela eterna paciência e pelo tempo que vocês dispensaram para que vocês gastaram, ou melhor dizendo, para acompanhar este pobre e anônimo youtuber, né? E até semana que vem, com mais informações, mais curiosidades a respeito da história de Joinville. Então, até semana que vem, um abração e, como sempre, fui!